Olá, galerinha do meu coração! Tudo bom? Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre duas artes que são, assim, maravilhosas. Sabe quais são? Primeira, nós vamos falar um pouquinho sobre cinema. Isso mesmo. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre teatro, certo? E todo o processo, né? Teatral, de dramaturgia, até chegar ao teatro contemporâneo, certo? E também vamos falar um pouquinho lá do início do cinema, principalmente aqui no Brasil, até hoje, tudo bem? Então, fica ligadinho aí e bora pro vídeo! Vamos lá então, amores. Vocês sabem, né, que o gênero dramático é um dos gêneros mais antigos que nós temos dentro da literatura, né? Justamente porque a linguagem corporal faz parte do ser humano desde sempre, né? Desde sempre, certo? Então, se a gente pensar, por exemplo, na história do Brasil, né, a gente pode pensar que o primeiro acesso que os portugueses tiveram para com os índios foi justamente com o gênero dramático, tá? Por quê? Porque eles não tinham a facilidade, né, da língua, porque eram línguas totalmente opostas, né? Então, até que os portugueses tiveram conhecimento da língua indígena, né, barra tupi-guarani, vocês sabem, e as outras vertentes, né, da linguagem indígena, o método mais eficaz que eles tinham para catequizar os índios era justamente o uso do teatro, né? E vocês sabem tudo aquilo, principalmente baseado com aquela ideia de catequizar, também baseado no Velho Testamento, as passagens de Jesus Cristo e tudo isso, tá? Então é um gênero que foi muito e muito utilizado. E se a gente pensar também, né, gente? Vamos lá, nas origens das origens, né? Principalmente pensando aí na parte cultural grega, né? Então, literatura, o teatro grego, por exemplo, né? Onde surgiu lá, né, esse gênero dramático. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o gênero dramático de forma muito rápida para os estilos mais contemporâneos, né? Tanto de teatro e depois, um pouquinho mais para frente, sobre cinema, certo? Então, bora lá? Seguinte, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o teatro é a arte da imitação, certo? Então, tudo, né, a poética da imitação, tudo é baseado na imitação de alguém ou de alguma coisa, certo? É dessa forma que eles conseguem aí concretizar o gênero, certo? E sempre, sempre nós vamos pensar que a arte é relacionada totalmente à mímese, ou seja, representação da realidade, tá? E isso vai ser de suma importância para o gênero dramático, tá? Principalmente se a gente pegar a visão aristotélica da coisa, certo? Então, essa ideia de arte como imitação, tá? E também de mímese, ou seja, representação da realidade, é de suma importância para a gente conseguir compreender como funciona o gênero dramático, tá? E aí, nós temos aí uma figura que é muito elementar, tá? Que é aí a representação do que é mímese, basicamente, né? Que aqui é essa famosa imagem, né? Ceci non pas ne pi, certo? Que é, basicamente, né? Isso não é um cachimbo, tá? Por que isso não é um cachimbo? Isso não é um cachimbo porque é a representação de um cachimbo, certo? Então, sempre nós vamos levar literatura e artes como representação, tá? De uma realidade, tudo bem? Então, isso é de extrema importância, tá? E também a ideia de arte como imitação, certo? Depois, gente, nós temos aí coisas que são fundamentais para a gente entender como funciona o teatro, tá? Seguinte, o teatro, ele é dividido, tá, em gêneros e também em caracteres, tá? Caracteres, nesse caso, são as personagens, tá? E quais são os teatros aí, quais são os tipos, né, desse gênero que são muito importantes? Primeiro, nós temos a epopeia, tá? A epopeia, com certeza, aí é o que a gente tem de mais clássico, de mais canônico dentro da literatura, né? É a partir das epopeias que provém outras e outras obras literárias, né? Então, a epopeia, ela é com certeza um ponto de referência para um gênero dramático. Depois, a tragédia, tá? E a tragédia aqui, principalmente na visão aristotélica, é o ponto elementar do teatro, tá? Do gênero dramático. Por quê? Porque
o objetivo da tragédia era imitar grandes feitos, era trazer personagens superiores, era trazer os grandes heróis que passaram, né, pela sociedade, certo? Então era um gênero que tinha aí muita relevância, principalmente na visão do Aristóteles, tá? E também se a gente pensar nas suas concepções estruturais, tá? É um gênero longo, tem uma formação assim estrutural muito fechadinha, né? Tem os grandes feitos, as cenas divididas em atos, tudo isso, tá? Então é importante aí a gente ter como, né, perspectiva que para o Aristóteles, gente, a tragédia era assim, né, o gênero dos gêneros, pensando dentro aí do gênero dramático, tá? Depois, em contrapartida, nós temos comédia, sátira e paródia, tá? São gêneros que são descritos, principalmente a comédia, né? São gêneros descritos de forma muito rápida, tá? Segundo Aristóteles. Gente, dá para vocês perceberem, assim, o gosto dele, porque para ele descrever a tragédia, ele demora anos e anos, né? Muitas e muitas páginas. Para ele descrever a comédia é muito rápido, né? Então são algumas 2, 3 páginas ele já descreveu a comédia e para ele tá ótimo, tá? Por quê? Porque a comédia é um gênero mais rápido, é um gênero que tem como objetivo aí promover o riso, tá? Não só o riso, vocês sabem, né, que o objetivo da comédia não é só promover o riso, mas também pode trazer uma crítica social, né? Mas, em contrapartida, ela traz personagens inferiores, né? Representações um pouco inferiores, justamente porque ela é carregada dessa sátira, tá? Então, para Aristóteles existiam, né, esses dois elementos muito contradizentes, né? Então, a tragédia e a comédia, certo? E, gente, uma coisa que é importante pontuar, tá? Que o objetivo da tragédia era causar a catarse, tá? Segundo Aristóteles, se a tragédia não conseguir acarretar na catarse, ela perde sua função, né? Ela perde seu objetivo, tá? Então, mas Camilo, o que é catarse então, tá? Gente, catarse é o momento que eu consigo, né, dentro dessa dramatização, é o momento, gente, que eu consigo suscitar descargas emocionais, certo? Sabe quando a gente está assistindo aquele filme bom? Sabe quando a gente está assistindo uma peça de teatro muito bom e chega aquele momento culminante, né? A gente conhece aí como clímax, né? É o momento que suscita inúmeras, né, emoções dentro aí do espectador, certo? Então, a catarse é justamente isso. É aquele momento que a gente fica sem fôlego, né? Nossa senhora, aconteceu uma coisa assim surpreendentemente maravilhosa, tá? Ou surpreendentemente terrível, né? Então é o momento aí que suscita todas as nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, perante aquilo que nós estamos aí vendo, né? Sendo teatro, sendo cinema, enfim, perante as artes, tá? Então, para o Aristóteles, o objetivo era esse, né? O gênero tinha que suscitar ou compaixão ou terror, né? E era um momento aí de purgação das emoções, tá? Então é um gênero aí importantíssimo segundo a visão de Aristóteles, tá? E aí nós temos alguns elementos, tá, que compõem a tragédia, certo? Primeiro, a fábula. Nesse caso aqui, gente, fábula não é a história do coelhinho que fala, tá? Ou da tartaruga, né? Do coelho e da tartaruga, Lebre e a tartaruga, né? Não é esse caso, tá? Fábula aqui é história mesmo, tá? Então a história dentro da tragédia é chamada como fábula, certo? Depois nós temos os caracteres, tá? Que são as personagens, tá bom? Nós temos então, gente, a elocução, que é justamente a linguagem, os enunciados, tá? O pensamento, que é justamente a retórica, né? A forma como nós vamos apresentar, né, todas as nossas ideias, todas as nossas temáticas, tá? O espetáculo apresentado, vocês sabem, né, que se a gente está pensando em gênero dramático, eu vou focar principalmente na apresentação daquilo, né? O teatro, tecnicamente, não foi feito para ser lido, né? Hoje em dia, nós lemos, temos acesso, né, a grandes obras que são dramatúrgicas, certo? No entanto, gente, se a gente pensar a voga do teatro, a voga do gênero, esse gênero foi feito para ser representado, para ser apresentado, tá? Então, o espetáculo apresentado é uma das formas, é um dos elementos importantíssimos que nós temos aqui.
E por último, também não menos importante, tá? Nós temos o canto, ou também conhecido como malopeia, tá? O que é o canto? O que é malopeia? Gente, o objetivo do canto e da malopeia era o seguinte, tá? Imagina que está tendo uma cena, principalmente uma cena baseada em solilóquio, tá? Vamos pegar o solilóquio como exemplo. O que é solilóquio? São os monólogos, né? É o momento em que a personagem principal está lá, né? Refletindo sobre alguma coisa ou declamando alguma coisa, né? E nesse momento nós temos fluxos de pensamento, certo? E esses fluxos de pensamento, eles podem ser ou não confusos, tá? Então, o objetivo do canto é justamente explicar aquela cena, né? Para que aquilo não fique confuso para os espectadores, tá? E além dos outros elementos que são relacionados, né, a criar aí, né, os ambientes, as sensações, né? Se vocês já assistiram um filme de terror, vocês sabem muito bem como é, né? Aquele momento em que a personagem está lá, né? Quase para ser assustada, né? Ou quase para acontecer uma coisa terrível com ela. Ou quase para nos assustar, o que acontece? Toca aquela musiquinha, né? Se você assistir um filme de tubarão, o momento que vai aparecer o tubarão, o que que faz, gente? Toca a musiquinha, né? Tan, 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 e a gente já sabe que tá chegando o tubarão, né? Então, gente, a malopeia, ela tem esse objetivo, tá? Ou de explicar, ou de criar atmosferas, tá? Então, ela é muito importante dentro desse gênero. E aí, gente, a gente tem um breve resumo, tá? Sobre o gênero dramático, tá? Seguinte, sempre a gente tem que pensar, né, que a ação, ela é em detrimento da narração. A ação é mais importante do que a narração, tanto que alguns textos dramáticos não tem narrador, certo? Isso cabe ao compositor, né, do drama, certo? Se ele vai escolher que tenha narrador ou não. E também, né, vai depender aí da pessoa que vai encabeçar essa dramatização. Então, essa pessoa que vai interpretar esse texto que foi escrito, né, e depois fazer a sua produção, ela pode escolher ou não colocar a narração, certo? Mas sempre pensando que a cena é muito importante, tá? Então, para a gente ter uma cena que seja contundente, que seja autoexplicativa, a gente tem que escolher autores que são bons, que consigam representar aquilo. A gente tem que ter uma trilha sonora, como eu falei para vocês, as malopeias, tá? Então, é importantíssimo todas as escolhas, tá? Para que isso saia muito bem, certo? E alguns autores, gente, usam a narração, outros não. Outros utilizam somente as rubricas, tá? O que são as rubricas? As rubricas são pequenos textinhos, tá? Que estão dentro do texto teatral, tá? Ou entre parênteses, ou com uma outra fonte, ou em itálico, tá? Que demonstra quais são as atitudes que devem ser tomadas. Por exemplo, qual o comportamento da personagem, como deve estar a iluminação, tá? Como deve estar a acústica, a trilha sonora, tudo isso, tá? Então, o autor daquele gênero, ele pode colocar, né, essas rubricas, essas referências para facilitar depois a encenação. Se a gente pensar em estrutura, tá? O gênero dramático, ele é dividido em atos, certo? E dentro desses atos, eu posso ter cenas. Geralmente, essas cenas, elas são baseadas ou nos monólogos ou nos solilóquios, tá? É a mesma coisa, certo? São aqui sinônimos, tudo bem? Que é o momento aí em que as personagens, principalmente a personagem principal, ela está lá no seu momento de reflexão, ela está lá no momento que ela está brilhando, certo? E aí a gente pode ter fluxo de pensamento, a gente pode ter uma declamação, a gente pode ter um momento de reflexão sobre alguma coisa ou de autorreflexão, certo? Então aqui pode acontecer inúmeras coisas, é o momento aí da personagem principal brilhar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do teatro no Brasil, certo? Vocês sabem aí, né, que eu já falei, já pontuei, que o teatro, né, ele provém lá do grego, né? E é algo muito tradicional dentro aí, né, da história da literatura, certo? E aí, vocês sabem que no Brasil é um gênero que fica um pouquinho de lado, apesar de nós termos aí figuras que são importantíssimas, são elementares, né, nesse tipo de gênero. No entanto,
né? Vocês sabem que essa parte da cultura no Brasil, ela é um pouco aí, né, deixada de lado, né? Então, muito se dá ênfase nas prosas literárias, né? Também na poesia, e o teatro acaba ficando em segundo plano, tá? E se a gente pensar em Brasil, galera, o teatro tem uma história muito legal, tá? Vocês podem procurar depois mais a fundo sobre o teatro, quem gosta, né, desse tipo de gênero, que assim, o Brasil tem coisas assim surreais, tá? Tem obras assim perfeitas. E a gente tem um querido, né? Não só aqui o Nelson Rodrigues, que eu já vou falar com vocês, a gente tem o nosso querido Ariano Suassuna. Quem nunca viu, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre ele também. Então vamos lá, gente. Se a gente pegar o Nelson Rodrigues, ele é o cara que com certeza vai marcar o teatro moderno no Brasil, tá? Falei pra vocês, é uma figura que vai produzir muito e que vai estar aí extremamente compromissada com o teatro brasileiro, certo? Então é a partir do Nelson Rodrigues que a gente tem muitas vertentes teatrais. E a gente tem como exemplo aqui, gente, uma obra chamada Vestido de Noiva, tá? Que é aí uma obra que marca, né, o Nelson Rodrigues, que foi encenada pela primeira vez em 1943. Olha só, faz um tempinho já, né? E a gente tem três planos que são muito interessantes dentro dessa obra, tá? O plano da realidade, o plano da alucinação e o plano da memória, certo? Então ele trabalha esses três planos dentro, né, dessa obra teatral. Essa obra, ela conta a história da nossa querida Alaide, tá? E a Alaide, ela foi atropelada, certo? É o momento aí que começa o primeiro ato, certo? Já a primeira coisa que a gente tem como elementar são os sons, né? Os efeitos sonoros. Então, justamente aquele som de buzina, de conflitos, que é justamente o momento que a Alaide é atropelada, certo? E aí, quando quando a Laíde chega no hospital, ela começa aí a parte de alucinação. Lembra que eu falei para vocês que a obra é dividida em três partes, né? Em três planos. Então, é o momento que ela começa as grandes alucinações, certo? E ela está lá sendo operada no hospital e ela começa, né, a conflituar na sua cabeça, certo? E quais coisas elas conflituam? Ela conflitua na sua cabeça, né? Primeiro, gente, o fato da irmã dela ter roubado seu namorado, tá? Então a sua irmã Lúcia, ela tem um relacionamento com seu namorado Pedro, e aí ela começa a imaginar um possível encontro com a Madame Clécy, tá? E a Madame Clécy foi uma cafetina que foi assassinado por seu namorado também, tá? Então por isso que eu falei, são planos da realidade misturado com o plano da alucinação e também com o plano da memória, certo? Então, ao mesmo tempo que ela está pensando sobre o que aconteceu com ela, né? Ela reflete sobre aquilo, ela também começa a refletir sobre uma personagem que foi muito polêmica ali na época, tá? Que é justamente aí a Madame Clécy, tá? Que foi assassinada lá em 1905. Então essa é uma das peças, né, do Nelson Rodrigues, para vocês verem a capacidade que esse cara tem, né? Dentro de um texto teatral, ele conseguiu trazer aí três elementos, aí, três planos, né? Para vocês verem como o lado da imaginação, imaginativo, né, do espectador, deve ser muito bem trabalhado para a gente conseguir perceber, né, essas três nuances, tá, dentro da obra. Então vamos lá, gente. Outro ponto que a gente tem que é muito importante, tá, é a fundação do TBC, tá? O que foi o TBC? Teatro Brasileiro de Comédia, certo? É um teatro, gente, que tinha aí como característica toda a importação de um teatro europeu, tá? Então eles se inspiravam muito nessa dramaturgia europeia, certo? E é um teatro que era voltado para a burguesia, tá? Diferente do Nelson Rodrigues, que não é um cara que aí se dava bem, né, com os burgueses, tá? A fundação do TBT tinha esse objetivo, tá? Um teatro mais voltado aí para a burguesia, certo? E aí, em 1953, em São Paulo, nós temos a fundação do Teatro Arena. Algum dia da vida de vocês já devem ter visto, né, ou escutado falar sobre o Teatro Arena, né, que é um teatro totalmente engajado tanto em questões políticas, tanto em questão social, certo? E vocês sabem aí, até pelo contexto da época, né, 1953, que era o momento aí que as pessoas estavam pensando muito sobre questões sociais, tá? E
E aí, o que acontece? Eles também importam um método, tá? De dramaturgia, só que é um método de dramaturgia realista de um russo, tá? Que é Augusto Boal, certo? Então, eles pegam, trazem esse tipo de teatro para o Brasil, tá? E vão tratar principalmente, gente, essa relação, né, do opressor e do oprimido, tá? E para que exista esse teatro arena, tá? Eu preciso de uma participação muito ativa do público, certo? E aí a gente tem como exemplo uma obra que se chama Eles Não Usam Black Tie, de 1958, tá? É uma obra muito característica desse tipo de teatro, tá? Que tem um cunho muito forte social e que precisa muito aí da participação ativa de um público. E, gente, a temática básica, assim, do Eles Não Usam Black Tie é justamente relacionada às greves, tá? E aos grandes líderes, né, de movimentos grevistas, certo? Então, é um tipo de obra que vai se passar aí numa favela e tem como objetivo retratar, né, os momentos dessas pessoas, dos sindicalistas, né, enfim, desses líderes que buscavam, né, nesse caso, uma igualdade dentro das empresas, né? Vocês sabem como são os movimentos, né? Que tem aí como pauta as greves, certo? Para conseguir direitos, certo? Então, eles não usam black tie, é justamente isso, tá? Tratar aí como eram, tratar perspectivas, né? De como era aí essas lutas baseadas, né? Nos grandes sindicalistas e grevistas e tudo isso. E também, né? Tratar da classe operária, né? E, gente, eles não usam black tie porque black tie, deixa eu achar aqui, é esse tipo de traje, tá? Que é o traje que os operários não utilizavam, né? Então, vocês podem perceber que tem uma crítica social muito forte, principalmente, né? Relacionado à luta de classes, tá? E já no título isso aparece, tá? Então, black tie é esse tipo de vestimenta, tá? E, lógico, né? Que esses tipos, né? Que essa classe social não utilizava, né, no seu dia a dia esse tipo de traje, certo? Então, gente, em 1965 nós temos aí a particularização, tá? O que é essa particularização? É justamente expressar ideias relacionadas ao cenário brasileiro, tá? Referentes tanto à história do Brasil quanto à política brasileira, certo? Então, como eu falei para vocês, né, lá no início, muita coisa era trazida de fora, né? Assim como a gente viu no modernismo, né? E nos movimentos anteriores. Muita coisa era trazida de fora. E aí o que acontece? As pessoas, né, os brasileiros, os grandes intelectuais, começam a pensar que nós temos que voltar a literatura e a arte, né, para a nossa realidade, certo? Então, é o momento, né, em 1965, com a particularização, é o momento que esses grandes autores, eles começam a pensar sobre o que nós somos, tá? Então, o que nós vamos representar em relação ao Brasil? O que é a história do Brasil? O que é a política brasileira, tá? Então, eles vão caminhar aí por esses elementos, tá? E aí, nós temos um sistema que é muito coringa nesse tipo de arte, tá? Que é o revezamento na apresentação dos autores, tá? Então, eles ficam nessa posição, certo? E cada autor fica em evidência em um momento da dramatização. Tem um autor aqui, depois ele vem para cá, e o outro vem para cá, e o outro vem para cá, certo? Fazendo um círculo, e aí todos os autores têm evidência nessa representação. Aqui, gente, nós temos então um modelo, né, de como era o Teatro Arena. Era um teatro, como eu falei para vocês, que precisava muito, né, desse diálogo com o público. E se era um teatro que buscava toda essa análise social, crítica social, com certeza estaria em um lugar de fácil acesso ao público, certo? Vocês podem ver, isso aqui é um ambiente público, certo? E em alguns lugares isso existe ainda, tá? Por exemplo, se a gente for para Bauru, isso tem lá. Em Jaú tinha um lugar como esse, eu não sei se tem mais, mas tinha, tá? Então, é um teatro em círculos, então todo mundo consegue ter acesso, né, a essa cena. E o público, pode ver, o público é posto como evidência, né? Apesar de os atores estarem aqui no centro, pode olhar o lugar do público, tá? O lugar do público é posto sim em evidência. É um teatro que tem um caráter assim
de acessibilidade muito fácil, tá? Pode ver, é uma praça, né? Então qualquer tipo de público poderia estar presente, né? E principalmente um público que se diverge, né, da elite, certo? Então esse tipo aqui é um modo de teatro arena, certo? E aí, o que abre o Teatro Arena, gente, é justamente essa história, né, do Gianfrancesco Guarnieri, tá? Que é o que escreveu Eles Não Usam Black Tie, tá? É uma das figuras também muito importantes que a gente tem. Os autores, né, que vão contar uma história, certo? Vocês podem ver, vocês vão perceber que esse tipo de teatro é um teatro que não precisa muito daquelas coisas relacionadas que a gente tem na cabeça, como Hollywood, tá? São coisas muito simples e o que foca mais ali é justamente a dramatização em si, tá? O posicionamento dos autores e não toda a cena, né? Mesmo porque o lugar em que eles estão inseridos, eles não conseguiriam trazer tantos elementos assim, tá? Então, o foco ali é a própria dramaturgia, tá? É o próprio talento do autor. E essa peça, gente, ela é concebida nesse sistema Coringa, tá? Então, cada autor vai ter evidência em um momento, tá, da dramaturgia, certo? Então, vai sempre aí caminhar, né, em forma circular, tendo aí evidência em cada momento. E o que acontece aqui, gente? Eles basicamente, né, vão contar o que acontece, né, com a Inconfidência Mineira, certo? Que é um marco histórico que nós temos, né, é um marco que nós temos dentro da nossa história. No entanto, tá? Essa história é contada a partir das concepções, tá? Do momento histórico em que eles estavam inseridos, ou seja, os anos 60, certo? Então, eles vão contar uma história que aconteceu aqui no Brasil, certo? Mas com uma perspectiva um pouco diferente, que é a perspectiva do que eles estavam vivendo nos anos 60. Nós vamos ter, então, a exaltação de heróis, tá? Em contrapartida, nós temos aí uma crítica muito ferrenha aos processos, né? As coisas que aconteciam nesse momento, principalmente relacionados ao regime militar, certo? Então, eles sempre vão trazer esses dois lados, né? As concepções que tinham lá na Inconfidência Mineira, né? E relacionada ao momento em que eles estavam vivendo ali. E um ponto interessante, gente, quando eles conseguem conceber essa peça, né, a Arena Conta Tiradentes, eles conseguem também teorizar, né, esse teatro coringa, tá? Até então, isso era algo que era utilizado, no entanto, não era teorizado, tá? E quando eles fizeram a apresentação de Arena Conta Tiradentes, começaram, né, as teorias sobre esse tipo de teatro. Tá? Então, esse teatro coringa, ele foi teorizado depois da encenação do Arenas Conta Tiradentes. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cinema. Então, vamos lá, gente. O que acontece aqui no nosso Brasilzão relacionados a cinema, né? Vocês sabem que cinema é aí um tipo de arte que é muito vislumbrada por todo mundo, né? E existem vários pontos de vista acerca desse tipo de produção, tá? Tem pessoas que gostam do cinema hollywoodiano, com aquele monte de efeitos, né? Tem pessoas que não, que gostam de um cinema mais simples, né? Tem pessoas como nós que tem pessoas que gostam do cinema brasileiro, tem pessoas que não gostam do cinema brasileiro, né? Tem pessoas que acham que o cinema brasileiro é falho, né? Mas aí a gente leva para um ponto de vista de generalização. A gente tem aí que olhar com carinho para o tipo de arte que nós fazemos aqui no Brasil. Da mesma forma que lá fora existem coisas boas e existem coisas ruins, né? A única coisa é que a gente consegue sobrelevar o que é de fora, né? E aí o que é de dentro muitas vezes a gente enxerga com outros olhos e em muitos casos um olho um pouquinho depreciativo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o cinema brasileiro. Então vamos lá, gente. O que acontece, tá? Em 1960 nós temos um movimento, tá? Que é muito importante, que é o movimento Cinema Novo, que foi encabeçado pelo Glauber Rocha, certo? E também por outros aí cineastas como Paulo César Seraceni, Leon Risman, Joaquim Pedro de Andrade, Nelson Pereira dos Santos, tá? Então, em 1960 é um movimento que é encabeçado aí pelo Glauber Rocha, que vai ser bastante representativo aqui no Brasil. Aqui a figura, tá? Do Glauber Rocha. E vamos lá.
qual que é o marco inicial desse movimento? Deixa eu sair daqui para não atrapalhar. O marco inicial desse movimento é a estreia de uma estética da fome, certo? O que acontece? A partir do momento em que se estreia, né, a estética da fome, dá um boom no cinema, certo? Por quê? Porque acontece, é o momento que o cinema brasileiro começa a ter uma grande importância internacional, certo? Por quê? Porque eles tinham um alto nível de compromisso com a verdade, tá? A voga desse tipo a voga do cinema novo era justamente propagar a verdade, tá? A relevância desse momento histórico era justamente essa, tá? Então, se a gente fosse pensar qual é a voga do movimento cinema novo, era justamente isso, certo? Propagar a verdade. E aí nós temos duas questões envolvidas, tá? Até então, muito se discutia aí sobre questões relacionadas a denúncias sociais e relações sociais entre as pessoas, camadas sociais, tudo isso, tá? A partir do momento em que o cinema novo começa a se instaurar, né, ele começa a ser discutido também como um problema político. É você também discutir sobre política, tá? E não só sobre questões sociais, né, que era um dos focos até esse momento, tá? Então, a partir do momento em que se instaura esse tipo de teatro, eles começam com discussões a mais daquelas que já estavam sendo discutidas. E aí eu trouxe para vocês uma fala, tá? Uma fala não, né? Um pedacinho do texto aí de Uma Estética da Fome, do Rocha Galber, tá? Que é a seguinte: o cinema novo não pode desenvolver-se efetivamente enquanto permanecer marginal ao processo econômico e cultural do continente latino-americano. Além do mais, porque o cinema novo é um fenômeno dos povos novos e não uma entidade privilegiada do país. Onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade e enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura intelectual, aí haverá um germe vivo do cinema novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade ou de qualquer procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes do seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. A definição é esta, e por essa definição, o cinema novo se marginaliza da indústria, porque o compromisso do cinema industrial é com a mentira e com a exploração. Seguinte, né? O que o Galber diz aqui, né? Que o compromisso do cineasta que vai, né, buscar o cinema novo não é trazer aí os grandes elementos, as grandes produções relacionadas à indústria, certo? Não é focar somente aí nas fantasias, né? Mas é sim ter um compromisso, né? Um compromisso social e trabalhar aí a favor da sociedade, tá? E não somente a favor da arte, né? Não só olhar, não manter um olhar somente privado à arte, tá? Mas esse olhar, ele tem que sobressair a arte, ele tem que ver qual é a função dele dentro da sociedade, tá? E ele só vai conseguir se instaurar nesse tipo de cinema se ele tiver compromisso total com a verdade. Caso contrário, ele não consegue, né, se instaurar nesse tipo de movimento e nem propagar o movimento, certo? E aí, qual que é o lema que eles tinham aí, né, do cinema novo? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Nada mais que isso, gente. Sem inúmeras produções, sem firulas, nada mais. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça já era suficiente para você conseguir gravar um filme, certo? E eles optavam, tá, pela pobreza de recursos técnicos, certo? Não era porque eles não tinham, né? Era um compromisso, né? Era um lema, era um objetivo. Então, o objetivo deles, como era? Somente ter uma câmera na mão e fazer aí, né, uma produção. Então, eles tinham uma produção, uma pobreza de recursos técnicos proposital. E aí a gente pode chamar, né, como produção artesanal, né? E, como eu disse para vocês, é um foco importante, propositalmente precária.
E aí a gente chega, né, no cinema brasileiro um pouquinho mais recente, né, que é um momento que a gente tem uma retomada do cinema brasileiro, certo? Depois do cinema novo, ficou um pouquinho parado, né, um pouquinho morno. E aí, em 1990, o Brasil volta com força porque tem grandes filmes, né, que foram aí grandes relevos brasileiros, que inclusive mostraram a arte, né, do cinema fora do Brasil. Então, de 90 até 2000 e pouco, é um momento que o cinema brasileiro ele tem um relativo sucesso, tá? E é um momento aí de retomada. E a gente tem grandes obras, como Central do Brasil, em 1998, Cartola Joaquina, Princesa do Brasil, em 1995, nos anos 2000, né? O Alto da Compadecida, que com certeza é um filme aí que... Ele com certeza é um filme que não se perde no tempo, ele não fica datado. Se você assistiu o Alto da Compadecida 200 vezes, você vai rir 200 vezes, né? Então, é um filme que conseguiu se instaurar na memória, né, do cinema brasileiro. Em 2002, nós temos Cidade de Deus, que foi um filme aí que conseguiu consolidar o processo de renovação do cinema nacional, né? Vocês sabem que é um filme que teve assim, todos os focos, né, em cima dele, levou o nome do Brasil para outros países, problematizou muitas coisas, né, e tem, gente, uma grande qualidade técnica. E, em consequência, né, nós temos aí uma grande aceitação do público, um grande sucesso do público, né, com certeza aí Cidade de Deus foi também um dos marcos do cinema brasileiro. É um filme inspirado no livro do Paulo Lins, tá, de 1997. Depois, nós temos Carandiru, também um filme aí que teve grande evidência aqui no Brasil, trabalhou muitas questões, né, relacionadas ao sistema prisional, né, muitas questões relacionadas às lutas de classes sociais, tudo isso. Depois a gente teve em 2007 Tropa de Elite, né, um filme que teve aí grande sucesso também no Brasil, né, que também aí trouxe grandes questionamentos, né, grandes problematizações acerca da polícia, sistema prisional brasileiro e tudo isso, né? Foi um filme aí que teve muita evidência, que inclusive em 2007, né, vocês já devem ter tido acesso pelo menos à Tropa de Elite, né? Talvez os outros não, mas Tropa de Elite é um filme, né, relativamente conhecido. E aí nós temos, né, as figuras importantes, como por exemplo, João Grilo, que é um carinha maravilhoso, né, em O Alto da Compadecida. Os outros personagens, né, que nós temos nessa obra. E aí, gente, eu trouxe um pedacinho para vocês, né, do Alto da Compadecida. Para quem nunca viu ou para quem viu relembrar, né, eu acho que vale a pena, certo? Então bora lá? Ah, e a safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito pior é enterrar cachorro em latim, como se fosse cristã, e nem por isso eu vou chamá-lo de safado. Que é isso? Uma dor que me deu assim de repente. Coitado, mas o senhor tinha que ver o grito que a minha patroa dava enquanto se fazia o enterro da cachorra. João Grilo, meu querido, me acuda que eu tô morrendo. Eu? Quem sou eu pra socorrer padre? Eu, um amarelo muito safado. Eu retiro o que disse, João. Retirando ou não retirando, o fato é que a cachorra enterrou-se em latim. Cachorra enterrada em latim? Enterrada em latim do senhor bispo. Au, não sabe? Não sei não, senhor. E nunca vi cachorra morta latir. Que história é essa? Que aperreio é esse? A desgraça agora foi que começou. Então houve isso. Uma cachorra enterrada em latim. Então, é proibido? Se é proibido, deve ser, porque é engraçado demais pra não ser. É proibido sim, é mais do que proibido. Código Canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K. Padre João, o senhor será suspenso. Vossa Excelência Reverendíssima vai suspender o padre. Por que não? Acha pouco o que ele fez? Uma vergonha, uma desmoralização. Quanto ao senhor, seu João Grilo, vai se arrepender de suas brincadeiras, jogando a igreja contra Antônio Moraes. É uma vergonha, uma desmoralização. É mesmo, uma vergonha, uma desmoralização. Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar 3 contos pro padre e 6 pro bispo é demais. Como?
O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Testamento? Que testamento? O testamento da cachorra. Testamento da cachorra? Sim, senhor bispo. A cachorra tinha um testamento. Maluquice de sua dona, não sabe? Deixou 3 contos de réis para a paróquia e 6 contos para a diocese. É por isso que eu sempre digo que os animais também são. Então, beleza, gente. A gente tem aí, né, apesar de ser uma comédia, né, do Ariano Suassuna, ele ter essa característica, né, de trabalhar as comédias, a gente tem muitas coisas aí que são relevantes, né? Por exemplo, a gente tem aí toda a ideia de cultura, né, cultura brasileira, principalmente relacionada à cultura nordestina. Apesar, né, de parecerem tudo engraçado, nós temos uma crítica bastante forte aí, né? Nós temos a figura do malandro, né, que é elencada aí pela figura do João Grilo, né, que é um malandro que busca, né, esse tipo de malandragem não por maldade, mas por sobrevivência, né? Então é uma figura que acaba, né, entrando nesses conflitos, mas porque ele precisa, né, sobreviver àqueles momentos, né? Então não é por maldade, por ter um coração ruim, né? Mas é por sobrevivência mesmo. Tanto que agora, né, vou mostrar outro pedacinho para vocês, que é o momento aí do julgamento, né, do João Grilo, e vocês vão perceber que isso é muito evidenciado, né? Então bora lá. Você que é tão sabido, o que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Como nada? Chegou a hora da verdade. É por isso que eu estou lascado. Comigo era na mentira. Ainda bem que reconhece. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles lhe exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Tá se fazendo de humilde para ela tomar as dores dele. Do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Não se entregue! João, esse é o pai da mentira. Está querendo lhe confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa como a dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho. E teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia macambeira. Bebia o sumo do xique-xique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudade. E logo que tinha notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo, como se a esperança fosse uma planta que crescesse com a chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não o condene. O caso é duro. Eu compreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem limite. Eu acho que eu não posso salvá-lo. Dê-lhe, meu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá por satisfeito? Tá bem mais. Pra mim é até melhor, porque daqui pra lá eu tomo cuidado pra hora de morrer e não passo nem pelo purgatório, que é pra não dar gosto ao cão. Então, João, fica satisfeito? Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira. Vamos lá, então, gente. Além, né, deles evidenciarem, né, essa ideia da malandragem como forma de conseguir sobreviver, né, também nós temos aí os relevos, né, as evidências relacionadas à seca, né. Assim como o Graciliano fez, né, o Suassuna vai trazer muito essa discussão baseada na seca, né, e
a seca como praticamente uma figura prosopopeica, né? Que oprime essas pessoas e aí elas têm aí que tomar atitudes que são aí muitas vezes drásticas, né? Então tudo isso é ocasionado pela seca, certo? Então João Grilo é justamente a representação, né, desse Brasil nordestino e de todas as coisas que eles convivem ali, né? Todo o contexto em que eles estão inseridos, certo? Você que Aqui nós temos então o cartaz de Cidade de Deus, né? Carandiru, Tropa de Elite, né? E, gente, fica aí o convite para que vocês tenham acesso, né, a esses filmes, caso não tiveram ainda, né? São aí obras que são importantes de serem vistas, né? Principalmente porque são aí a retratação do nosso cinema, né? E a importância do nosso cinema aqui no Brasil, certo? Tudo bem, galerinha? Então, nós encerramos a aulinha de hoje. Beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo.